Você que acompanhou aí ao longo da semana, a gente falou bastante aqui sobre a cidade de Aparecida de Goiânia, né? Nessa festa de comemoração do centenário da cidade. Querida Aparecida, eu nem fui lá comer o bolo de 100 metros. E olha que eu vi gente com um pedacinho de bolo na mão, viu? Perdi. Agora eu vou ter que esperar o aniversário de 101 anos para comer o bolo de 101 metros. Será? Não, mas vai dar certo. E a gente fez tantas prosas aqui, né? A gente teve tantas visões aqui sobre vários assuntos. Passaram aqui secretário de Finanças, secretário de Planejamento, secretário de Saúde, passou o prefeito também. Exatamente. Passou o prefeito. Um abraço pro prefeito, viu? Adorei conhecê-lo. Campeão. Senhora nota 10. E vamos ainda falar mais um pouquinho de Aparecida, só que agora a gente vai falar de outro assunto, que até então nós não comentamos aqui. Vamos falar de Aparecida e meio ambiente, uma relação que tem tudo a ver. Hoje não dá para se falar de cidades sem falar da preservação do meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente e de sustentabilidade. É isso aí, então. Roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um querido podcast Agro 2. Acho que eu vou deixar gravada essa falinha, viu? Ela já é tradicional, já fica mais né? fácil, né? Pois é. Então, falando de agro, estou eu aqui de verde, vamos falar... Foi sem querer, viu, gente? Eu prometo, foi sem querer, viu? Nossa, De verde para falar do meio ambiente. E eu aqui de preta, aí eu bagunçou. Então não tem nada a ver, viu, gente? A cor da nossa roupa não tem nada a ver. Eu quis fazer uma graça aí com vocês. Mas deu errado a graça. Exatamente, deixa quieto, deixa quieto. Mas hoje a gente vai falar de meio ambiente, isso mesmo, um assunto que está tão em voga. Não tem como se falar de crescimento, de desenvolvimento e deixar esse assunto do meio ambiente de lado. Assim como a gente sempre está falando também do meio ambiente dentro do agro, então nós vamos falar hoje de meio ambiente nas cidades. E quem que é nosso convidado hoje, Pedro? E o nosso convidado, ele é jornalista e ativista ambiental, Rafael Freitas. Rafael, seja muito bem-vindo. Satisfação é toda minha estar aqui com vocês, participando desse podcast Agro 2. Uma honra estar aqui para discutir sustentabilidade, para falar sobre o desenvolvimento da nossa cidade Aparecida de Goiânia. E, claro, a gente colocar aqui nessa mesa o assunto comunicação para o meio ambiente, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Perfeito. Rafael, isso. obrigada. Fala bem bonito, exatamente, obrigado pela sua presença. Do jeito. De ter aceito aqui nosso convite. E assim, é um assunto muito vasto quando nós falamos de sustentabilidade, falamos de meio ambiente. Eu confesso que eu não sei nem por onde começar, que são tantas questões, tantas perguntas, mas antes da gente entrar nesse assunto dentro da cidade de Aparecida, eu gostaria que você, como jornalista, nos contasse como é que foi esse seu contato com essas questões ambientais, como que surgiu esse interesse pelas questões ambientais, como se você se descobriu um ativista e um defensor da natureza. Eu sempre fui apaixonado por comunicação, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre pensei em me especializar em jornalismo político, né? Mas, ao longo do tempo, eu descobri também que o meio ambiente era a minha paixão. E eu descobri isso na prática. Próximo à minha casa, nós temos hoje o Horto Florestal, onde a prefeitura tem aí um projeto para construir um parque. E quando eu via no tempo seco toda aquela vegetação sendo incendiada, né, aquilo ali me partia o coração. Talvez eu seja um dos moradores ali daquela região que acionava o corpo de bombeiros para apagar as chamas. E quando eu via fogo e fumaça, sabe, consumindo toda aquela vegetação, aquilo de fato partiu meu coração, porque ali é uma mata verde e ali abriga vários miquinhos, né? Mico-leão dourado. Exatamente. Então, Aquele miquinho tradicional, né? Exato. Então, assim, eu pensava, gente, como pode, né? Destruir toda uma vegetação, sendo que aqui a gente tem sombra, a gente tem animais, a gente depende de todo esse recurso natural para a nossa sobrevivência. Então, eu comecei a me descobrir aí. Falei, gente, eu tenho um apreço, eu tenho uma aproximação muito grande com a natureza. E aí que eu me percebi enquanto ativista ambiental. E hoje, em Aparecida de Goiânia, eu digo que essa preocupação com o meio ambiente, ela é muito recente, tanto do poder público quanto da própria comunidade.
Então, foi a partir disso, sabe, que eu comecei a militar, que eu comecei a me posicionar em defesa do meio ambiente, no município de Aparecida. É claro que onde tem natureza a gente vai defender, a gente vai proteger. Então, eu ando por Goiânia, eu também quero proteger o meio ambiente da cidade vizinha, né? E onde eu estou, se tem verde, se tem animais, eu quero proteger o meio ambiente. E proteger o meio ambiente não é só pensar em planta. O assunto é muito mais profundo, é muito mais complexo. Porque quando você fala de preservação do meio ambiente, nós estamos falando diretamente na qualidade de vida da população. Nós estamos falando de ar, nós estamos falando da qualidade da água. Sim, é interessante você fazer essa colocação, porque nós temos que entender que quando nós usamos esse termo meio ambiente, ele vai além do verde, ele vai além da floresta, porque quando fala assim, eu preservo, eu sou preocupado com questões ambientais, parece que está tão distante, aí você traz isso para nós. Fala assim, não, isso não está distante. Isso tem a ver com qualidade de vida. Então Inclusive dentro da cidade. Exatamente. Não tem a ver somente com a mata, somente com os animais. Tem a ver com a qualidade do ar, com a qualidade da água que nós recebemos na nossa casa, com a questão da separação do lixo dentro das residências. Então, como você bem colocou, é um assunto muito amplo. Demais. O meio ambiente, ele abarca todos os outros assuntos. Às vezes a gente pensa, como você mesmo falou, que é um assunto bem distante da nossa realidade, mas não. O assunto do meio ambiente está diretamente ligado à nossa qualidade de vida. Eu preciso da água, eu preciso de alimentos, eu preciso de ar, eu preciso de sombra, eu preciso de saúde. Então, são áreas da nossa vida que está estritamente ligada a questões de meio ambiente. Então, se eu não tenho um meio ambiente preservado, eu não tenho qualidade da água, eu não tenho qualidade do ar. Nós estamos entrando no período da seca, por exemplo, e nós temos que pensar, por exemplo, políticas públicas para conscientizar a nossa população a evitar incêndios na nossa vegetação. Porque quando a gente provoca incêndio, Pedro, a gente está potencializando problemas de saúde pública. Claro. Nós estamos colocando em evidência problemas respiratórios. E isso, evidentemente, vai gerar outros problemas na saúde pública. A superlotação nas unidades de saúde, problemas de pulmão, problemas respiratórios de várias ordens. Então, a questão do meio ambiente, ela está diretamente ligada a todas as outras questões. E hoje, Rafael, como que é o seu principal mote, né, além do ambiental, logicamente, da sua atuação enquanto jornalista para comunicar sobre esse ativismo, sobre os seus trabalhos? Como é que se desenvolve isso? Então, eu agora procuro conciliar as duas coisas. O estado de Goiás, por exemplo, ele é muito carente de profissionais da comunicação na área ambiental. Nós temos muito aquele jornalismo de bairro, né, que mostra os problemas de bairro. Mas nós não temos, por exemplo, um jornalismo que possa pensar de modo coletivo, com as instituições de pesquisa, com a própria população, as questões ambientais. Trazer essa reflexão para mais perto da população. Então, agora, enquanto jornalista, eu procuro casar as duas coisas, comunicação e meio ambiente. E isso dá muito certo. Informar a população, trazer conhecimento à população daquilo que é importante para a nossa qualidade de vida. Então, é uma comunicação para o meio ambiente. Eu talvez seja um dos poucos jornalistas no estado de Goiás preocupado com essa questão. Eu, inclusive, procuro fazer uma especialização tão breve nesta área. Jornalismo para o meio ambiente, comunicação para o meio ambiente, pensando, sobretudo, a qualidade de vida das pessoas. É isso que nós temos que colocar em evidência, que a preservação do meio ambiente, que a conservação do nosso verde e as boas práticas de sustentabilidade, elas são pensadas, sobretudo,
em questões maiores, que é a nossa qualidade de vida, que é o nosso bem-estar, que é a nossa futura geração. Uhum. Então, o que nós vamos deixar de legado para a nossa futura geração em questões de boas práticas para o meio ambiente? Né? Quais são as políticas públicas que nós estamos pensando para o meio ambiente? Quais são as políticas públicas para a gestão das águas? Então, nós precisamos pensar isso. E cada vez mais conscientizar a nossa população de que preservar o meio ambiente, de que cuidar do nosso meio ambiente é cuidar também da nossa vida. Uhum. Então dá para fazer uma comunicação nesse sentido. E é uma comunicação que emprega resultado, porque a população lá na ponta, ela sente, ela percebe que ela precisa quebrar paradigmas, que ela precisa mudar hábitos, que ela precisa mudar o seu comportamento em relação à água, por exemplo, em relação ao consumo consciente da água, em relação aos resíduos sólidos, em relação, por exemplo, às boas práticas de meio ambiente no setor econômico. Eu conversava há poucos dias com uma colega e dizia para ela, olha, é possível empreender, é possível trabalhar boas práticas de sustentabilidade no nosso setor econômico. Uhum. Porque às vezes o setor produtivo se sente ameaçado quando a gente se posiciona como ambientalista. Uhum. Já vem um ambientalista pondo defeito no nosso negócio. Não. O que a gente quer mostrar hoje é que dá para ganhar dinheiro, dá para empregar pessoas praticando e colocando em práticas boas práticas de sustentabilidade. Perfeito, esse ponto que você adotou aí também é um dos mantras aqui que a gente fala no Agro 2, né? A gente traz diversos técnicos de diversas áreas, agrônomos, veterinários, zootecnistas, várias profissões do agro, né? Não, essas três são as maiores que encabeçam, né? Mas a gente tem também os engenheiros florestais, ambientais e tudo mais. E é sempre uma pauta, né, Lara, recorrente aqui, questão da sustentabilidade. A gente estava até, no episódio anterior, entrevistando um gerente de uma multinacional, de uma grande multinacional, e onde ele é responsável pela proteção de cultivos, né, que envolve o uso de defensivos químicos. E ele foi bem claro, falou assim, o meio ambiente, ele é o meio de vida, de ganho de vida do agricultor e da sociedade como um todo. Então, qual que é o interesse do agricultor destruir esse meio ambiente? Né? Você concorda comigo? Exatamente. Há poucos dias, um colega também jornalista veio apresentar para mim uma preocupação dele em relação à fome. A fome causada pela pandemia e tudo mais. Ele disse assim para mim, olha, a minha preocupação no momento é combater a fome. Depois que a gente combater a fome, a gente pensa em meio ambiente e outras coisas. Eu falei, amigo, tá errado. Tá tudo ligado. Tá errado. Tudo certo que você quer combater a fome. Isso é ótimo. Nós temos que combater a fome mesmo. Mas espera aí. Para combater a fome, eu preciso de alimentos. E se eu preciso de alimentos, produção de alimento depende de um sistema de irrigação. E para irrigação, eu preciso de água. Sem água, não há produção de alimentos. Então, antes de combater a fome, eu tenho que pensar no meio ambiente. Perfeito. Eu tenho que pensar no meio ambiente. E o agricultor, o homem do campo, para ele plantar, para ele cultivar, para ele ter produtividade, ele precisa de um sistema de irrigação, ele precisa de recurso hídrico. E se ele não tiver recurso hídrico, ele não tem produção, ele não tem renda, ele não mata a fome, ele não põe comida na mesa de ninguém. Então tá vendo que a questão do meio ambiente, ela está realmente ligada a tudo? Sim. Então não tem como eu falar que eu quero combater a fome se eu não preservar o meio ambiente. Por isso que eu tenho, dentro dessa proposta minha de comunicação para o meio ambiente, Pedro e Lara, trazer os produtores rurais, os agrônomos, os engenheiros ambientais, florestais, os produtores rurais, da cadeia produtiva, trazer esse pessoal para perto da gente, para perto de nós. Porque nós queremos mostrar para o produtor, para o agronegócio,
que é possível, sim, produzir, gerar renda, gerar emprego e preservar o meio ambiente. É possível ter um negócio atrativo. Sim. É possível colocar em prática aquilo que é bom para a empresa, para o negócio, que gera emprego, que gera renda e que preserva os nossos recursos naturais. Essas questões, elas nunca estiveram tão em evidência como elas estão agora. Mas nós estamos vendo também, no mundo todo, que o planeta ele está nos trazendo à conta. Né? Já começamos aí com um aquecimento global, temos a questão do lixo, que é um problema do planeta Terra, né? Onde se colocar tanto lixo descartados aí nos oceanos. Então, a conta do meio ambiente ela está vindo. Você acredita que nessa velocidade que o planeta, né, nós humanos, que estamos aqui judiando dessa nossa casa aqui, você acredita que a velocidade das medidas que nós estamos colocando em prática, é possível reverter isso ou ainda há que se fazer muito mais para que a gente possa ainda habitar esse planeta sem tantos danos à humanidade? Porque os danos ao planeta eles estão assim incalculáveis, né? Os danos que estão acontecendo no planeta. Mas eu vejo que parece que essa conta ela não está fechando ainda nas medidas que estão sendo tomadas para que isso seja, no mínimo, freado. Você não tem essa sensação ainda que falta ainda muito a se fazer para que a gente consiga frear esses danos que estão acontecendo? Porque me parece que essa preocupação ambiental ela está tão assim, meio que começando, e os problemas são gigantescos. Não está assim, em níveis diferentes, os nossos problemas e as nossas ações para, no mínimo, frear o que está acontecendo globalmente? Com certeza, Lara. E eu digo que ainda há esperança. Você acha que é possível reverter? É possível. E a minha esperança, a minha maior esperança, são as crianças e são os jovens. Que a gente venha, uma nova geração que venha com uma mentalidade diferente. Exatamente. Uma educação diferente. Porque no nosso caso, nós enquanto adultos aqui, nós estamos ainda aprendendo uma medida simples, a separar o lixo, por exemplo. Exatamente. E as crianças, você acredita que essa nova geração já fique preocupada com os resíduos que ela está ali produzindo, que ela já tenha certo descarte? Você acredita que essa seria uma solução, essa conscientização desde aquela infância mais terna? Sim, a nossa esperança são as crianças e os jovens. E eu digo isso por quê? Tudo depende do agora. O nosso futuro, ele está ligado ao agora. Então, o que vai mudar o nosso conceito de cidade, o que vai mudar a nossa vida urbana, Pedro, são as crianças e os adolescentes e os jovens, porque eles já vêm com esse conhecimento, eles já vêm com essa formação desde agora. Nós que estamos mais velhos, o que nós precisamos fazer agora é uma reciclagem. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que nos reconciliar com o meio ambiente. Nós temos que consertar os nossos erros. E as crianças estão aí para isso. Porque quando elas aprendem na escola que lugar de lixo é no lixo, a respeito do consumo consciente da água, por exemplo, elas levam isso para casa. E quando elas veem o pai ou a mãe fazendo o descarte incorreto do lixo, ela aborda o pai e a mãe. Mãe, mas eu aprendi na escola que não é assim. Então, é esse despertar que está vindo, que está nascendo agora, que vai provocar uma mudança em termos de vida urbana. Então, a minha esperança são as crianças e os adolescentes. Por isso que quando nós vamos trabalhar a questão de educação ambiental, os primeiros que chamamos são as crianças e os adolescentes. Porque eles estão com o cérebro, vamos dizer assim, o cérebro está pronto para aprender algo novo. E nós, enquanto uma geração mais amadurecida, o que nós precisamos fazer é nos reconciliar com o meio ambiente e mudar os nossos hábitos. Perfeito. Agora deixa eu só fazer um contraponto aqui, né? Porque
papel do advogado do diabo, né? Dar uma diversificada um pouco na conversa. Eu tô até com um dado aqui da FAEG, né? Que só para a gente não ser tão pragmático, né? Que eu entendo que é lógico, a responsabilidade é toda nossa. Tem muita coisa que a gente tem que fazer, tá engatinhando ainda. Que o Brasil é um dos países que mais preserva, né? Se a gente pega na ponta dos números aqui, ó, a vegetação nativa preservada no Brasil hoje é 61% do nosso território. Isso aqui, se você extrapolar isso para o estrangeiro ali, Europa, Estados Unidos, é menos de 5%. Nossa, é uma diferença gigantesca. Então, assim, tem muito a que se fazer a nível mundial, a nível nacional, obviamente. Mas é só para trazer um dado, né, importante. E desses 61%, que é a área nativa, ainda tem 13% que é a área de indígenas, né? Então, ou seja, são áreas intocadas também, até pelo menos tem que ser, né? Não estou falando que na prática é o que acontece. E o restante aí sobra para agricultura, pastagens e também áreas das cidades. Então, assim, em termos de legislação, você acha que o Brasil atende bem essas demandas aí, Rafael? Olha, nós precisamos avançar muito. Eu sei que existe uma frente parlamentar no Congresso Nacional que trabalha as questões ambientais. Eu vejo o esforço, o engajamento do parlamento ali no Congresso para tratar, para estudar, para apreciar projetos. Mas eu digo que nós precisamos avançar muito mais. Sim. Existem deputados, senadores que, lógico, estão preocupados com as questões do meio ambiente. E isso está sendo percebido só agora, porque só agora que vieram notar que preservar o meio ambiente ou não preservar está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas, como eu disse aqui no início. Então, assim, a gente precisa melhorar muito a nossa legislação. Há poucos dias, acho que mês passado, nós tivemos aí a aprovação, a publicação no Diário Oficial do novo plano dos resíduos sólidos. Então, assim, nós precisamos, de fato, acabar com os lixões. Boa. Sabe? Nós precisamos, de fato, acabar com os lixões e entrar, de fato, nas políticas que vão gerenciar todo o manejo, né? O tratamento desses resíduos. A Aparecida de Goiânia, por exemplo, Pedro, talvez seja uma das únicas cidades do Centro-Oeste que possui um aterro sanitário que cumpre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? A Aparecida antigamente tinha um estigma, carregava o estigma de um antigo lixão. O lixão de Aparecida, não. A Aparecida de Goiânia hoje não tem lixão. Nós temos hoje um aterro sanitário que cumpre e que faz executar toda a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É claro que não é um espaço aberto para visitação, porque tem algumas questões de ordem sanitária, né, que precisam ser obedecidas, mas é um aterro sanitário sim, tá? Não é um lixão. Qual que é a diferença, para quem está vendo a gente ou escutando a gente, do aterro para o lixão? Esse lixo é separado? Como que ele chega lá? Só para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente tem essa clareza dessa diferença. O lixão, como ele é conhecido, é um espaço geralmente afastado de moradia, e é um amontoado de lixo, né? Vai jogando lá de qualquer jeito. Pega lá, o caminhão de lixo pega na residência, leva lá e joga de qualquer jeito. Aí tem aquele chorume, aquele negócio todo, vai infiltrando no solo. Exatamente. Então, assim, é um amontoado de lixo. Não tem o controle desse resíduo ali descartado. Não tem também uma preocupação com as áreas urbanas, com as áreas de preservação ali próximo, não tem aquele cuidado. Tem a questão do chorume, tem a questão do mau cheiro, tem a questão também da poluição do solo, né, do lençol freático. Então, assim, é um lugar que não tem todo um cuidado, né, para receber todo aquele material. Então, assim... Fora materiais que vão demorar 300 anos para se degradar. Exatamente. Então, tem a proliferação de insetos também, né, de ratos, barata, urubu, né, que tem muito. Então, assim, é um lugar que não tem gestão. É, de fato, um amontoado de lixo. Eu adorei essa frase, um lugar onde não tem gestão, exatamente isso. Não tem gestão para o lixo. Resumindo, é isso.
O lixão é um lugar que não tem gestão para o lixo. Uhum. E a gente não vai muito longe, viu, Lara? Aqui em Goiás, nós temos cidade turística que tem lixão. Uhum. É uma vergonha. Mas nós temos cidade turística no estado de Goiás que tem lixão. O aterro sanitário já é um lugar onde o caminhão, quando leva todo esse resíduo para lá, todo esse material é pesado. Então, há uma gestão de quantas toneladas de lixo estão sendo levados para aquele local por dia. Então, há uma pesagem. Quem faz a gestão para o lixo, né, geralmente é uma secretaria do município, no caso da Prefeitura de Aparecida, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, faz a pesagem desse lixo e todo o material é levado para o aterro sanitário. Ali é uma máquina que tritura aquele lixo, né, há um aterramento. Mas é feita a separação do lixo ou Em não? Aparecida, nós temos o polo de reciclagem. Uhum. Então, antes de todo o material ser levado para o seu lugar de descarte, há também a separação de todo aquele material que é possível reaproveitar. Uhum. Então, nós temos cooperativas de reciclagem. Essa também é uma questão, Lara, muito importante dentro da questão do meio ambiente. Porque o meio ambiente pode gerar emprego e renda, como eu disse aqui no início. Hoje, as nossas cooperativas no município de Aparecida de Goiânia possuem quase 200 trabalhadores. E são trabalhadores que vivem da reciclagem, trabalham, ganham por isso e vivem disso. Ou seja, eles ganham renda e é através dessa renda que eles pagam aluguel, pagam água, pagam energia e põem comida na sua mesa. Então, assim, são 2 cooperativas de reciclagem hoje que pegam todo o material possível de reaproveitamento e fazem todo esse trabalho. É lindo. E o que não é possível, aí é encaminhado para o aterro sanitário. Todo onde aquele esse material material é triturado e enterrado. Exato. Todo aquele material que não é possível reaproveitar, ele é triturado, né? Ele passa por um processo, né, de trituração, ele é colocado, né, num lugar adequado para ele. Tem um tanque também para aquele lixo que produz churume, então todo esse churume vai para um tanque. Então há um tratamento adequado no aterro sanitário. Não é um lixo despejado, jogado a qualquer maneira, né, como acontece nos lixões. Então, o aterro sanitário é um local que tem gestão para o lixo. Um outro ponto também que vale levantar é que esses lixões aí, né, que são de qualquer jeito, acaba que fica inviável depois também recuperar, né, porque já foi embora o boi com a corda, né, digamos assim, o que tinha que acontecer já aconteceu. E nessas áreas de aterro sanitário também tem uma alternativa de geração de energia, que é o uso, né, por exemplo, do metano, que é exalado aí, são vários outros gases inflamáveis também através de biodigestores, né? Exatamente. E lá em Aparecida tem alguma iniciativa de uso de biodigestor? Ou você sabe alguma coisa nesse sentido? Nós estamos em fase, Aparecida de Goiânia, como eu disse aqui, começou a pensar o meio ambiente. O despertar ambiental começou então com a gestão do então prefeito Maguito Vilela. Então, assim, nós estamos entrando nessa era da sustentabilidade, né? E o projeto Cidade Inteligente, idealizado, né, pelo então prefeito Gustavo Mendanha, tem também essa preocupação dentro do projeto Cidade Inteligente, né? Porque uma cidade inteligente, ela só pode ser inteligente, Pedro, se ela trabalhar a questão da sustentabilidade. Perfeito. Então, não há como a cidade ser inteligente se ela não pensar o meio ambiente. Como um todo, né? Como um todo, né? E então, a possibilidade, por exemplo, dessas políticas de energias renováveis e tudo mais, começa a ser pensado a partir de agora com o projeto Cidade Inteligente. Eu não tenho dúvida de que dentro do projeto Cidade Inteligente para o meio ambiente, há sim a possibilidade de pensar o uso de energia a partir do lixo. Assim como nós já estamos pensando em Aparecida, a implantação de usinas fotovoltaicas. Nós já estamos com isso na cidade, né? Nós já temos uma grande usina ali próxima ao prédio da cidade administrativa e já estamos com um projeto sendo pensado, sendo analisado
para a instalação de uma usina também numa área pública da Serra das Areias. Uhum. Perfeito. E quando a gente fala de sustentabilidade dentro das cidades, quais são outros exemplos que você podia citar aqui, até mesmo de práticas que acontecem na cidade de Aparecida? Olha, nós podemos pensar, por exemplo, Lara, a questão dos parques. Porque a gente pode pensar também boas práticas para uso múltiplo da população Uhum. e colocar a população também para usufruir desse recurso natural. Uhum. Mas Além de preservar, claro, a população também está usufruindo. exatamente. Um bom exemplo disso é o Parque da Criança Murilo Soares, localizado ali no setor Mansões Paraíso. Uhum. Nós temos ali uma nascente que é preservada, que é cuidada e que é um parque público, aberto para a comunidade, para práticas de atividade esportiva, para uso recreativo das crianças e para entretenimento da população. Ou seja, é colocando a população próximo da natureza Uhum. e fazendo com que a população tenha relacionamento com as nossas áreas verdes. Então, isso é possível. Eu não preciso preservar o meio ambiente e me manter distante dele. Muito pelo contrário. Quem é que não quer sombra? Quem é que não quer um lugar para descansar ao cântaro dos pássaros, Uhum. ao som das águas? Então isso é possível. E nós podemos potencializar isso nas nossas cidades, não só em Aparecida. Uhum. E isso cabe aos prefeitos, aos gestores. As instituições de ensino desses municípios começaram a pensar e a idealizar projetos desse tipo, a colocar a população mais perto da natureza, para uso múltiplo. Eu uso a sombra, eu uso as águas, eu faço parque, eu faço trilha ecológica, sem desmatar, sem desprestigiar o meio ambiente, mas preservando e agregando valores. Isso é possível. Rafael, agora você tocou num ponto aí, falando em água, né? O que é o projeto Plantadores de Água lá em Aparecida? Inclusive, eu sou membro do Instituto Plantadores de Água. Eu achei tão interessante esse nome. Ficou legal, né? Ficou Plantadores de Água. Eu faço parte do Instituto e sou membro voluntário. Então, nós estamos levando o Instituto Plantadores de Água para Aparecida de Goiânia. E a ideia do Plantadores de Água é assim, mas plantar água, sim. Quando eu preservo uma área verde, quando eu preservo uma nascente, eu estou plantando água. Uhum. Perfeito. Eu estou garantindo água para abastecimento da nossa população. Uhum. Quando eu preservo, por exemplo, o Ribeirão João Leite, aqui na capital, eu estou garantindo água para a população. Então, o estado de Goiás sofre todos os anos com a escassez de água. O que falta é gestão para as águas, e nós precisamos pensar isso. Então, o Instituto, ele vem com essa ideia, Pedro, de recuperar nascentes, de recuperar aquelas nascentes que já estão sendo prejudicadas com a ação truculenta da comunidade, mas também conservar aquelas que já estão na condição de serem preservadas. E mais do que isso, a gente vai com a ideia de fazer plantação de mudas nativas do cerrado, mudas frutíferas. E cada muda a gente planta de acordo com o perfil geográfico daquela região. Uhum. E a gente não vai plantar também uma muda num lugar que depois aquela árvore crescida vai gerar problema. Uhum. A gente tem muito disso também nas nossas cidades. Nós tivemos algo muito mal pensado por gestores de plantar jamelão em canteiros de avenidas da nossa cidade. É verdade. Sim. É uma espécie de planta frutífera que ela gera um certo desconforto Sim. e problema para a vida urbana. Uhum. Porque a frutinha começa a cair no asfalto e aquela fruta ela é escorregadia. Sim. Então, o motociclista passa por ali
e ele escorrega e cai e causa um acidente. Então, Sim. é uma espécie de árvore que, plantada num lugar inadequado, ela gera um problema. Uhum. Então, a gente, quando vai plantar também, Pedro, a gente também tem esse cuidado. Qual espécie nós estamos plantando? E Perfeito. se ela tem uma relação com a flora daquele ambiente ali, se ela Exatamente. comunica com a flora Exato. daquele ambiente, que é importante também. Porque a gente não planta para derrubar, Uhum. a gente planta para cultivar. A gente Uhum. planta para gerar qualidade de vida. Uhum. E além dessas ações de preservar as nascentes dos plantadores de água, existe alguma política dentro desse programa na captação de águas da chuva ou no próprio tratamento de esgoto? Tem alguma relação com esses plantadores de água ou não? É somente as nascentes? A gente começa a trabalhar vários temas, vários nichos dentro da nossa proposta. Uhum. Então, não é só plantar, não é só cultivar, não é só fazer a manutenção dessas plantas, não é só conservar e preservar nascentes, mas nós temos também um trabalho muito bom em relação à coleta do lixo, Uhum. né? A separar o lixo, a trabalhar também a questão da compostagem, Uhum. né? Reaproveitamento de alimentos orgânicos, né? De restos de alimentos que servem para produção de, por exemplo, de adubo. Uhum. Então, nós trabalhamos todas essas questões. A questão do lixo, a questão da compostagem, a questão da reciclagem. Uhum. Então, tudo isso está ligado. E nós trabalhamos todos esses nichos, cada um a seu tempo. Uhum. E é muito bom. Que legal, Rafael. E o que você vê aí como os próximos passos aí para evoluir nesses aspectos aí ambientais dentro de Aparecida? Olha, como eu disse para você, nós estamos iniciando agora em Aparecida um movimento muito bom. Um movimento de ambientalistas, movimento de defensores da natureza, de pessoas da comunidade, moradores da população, profissionais da área ambiental, pessoas ligadas a entidades sociais, a entidades filantrópicas, a órgãos públicos, a O movimento está entidades. crescendo. O movimento está ganhando forma em Aparecida. Que legal. E eu estou buscando todas essas pessoas, Lara. Uhum. Eu estou identificando quem gosta. Para que essa voz até cresça, porque Exato. quanto maior essa voz, mais pessoas vocês conseguem alcançar e mais gente da população vocês conseguem Sim, para aderir, né? porque a essas hoje o políticas. movimento, ele existe, eu percebo que ele existe. Mas de maneira tímida, você acredita? De maneira tímida e desagregada. Ah, tá. Cada um no seu cantinho. Uhum, Então existe alguém aqui que preserva esse lugar. uhum. Existe uma outra pessoa lá no Jardim dos Ipês que também preserva. Existe alguém lá no outro setor. Por que não? Por que não se unir? Sim, que ficaria muito maior. A força Exatamente. seria Então, nós mais estamos abrangente. em busca. Nós estamos buscando essas pessoas. Nós estamos formando um movimento para trabalhar as boas práticas ambientais na cidade. E nós não estamos fazendo isso de forma desagregada. Não. É todo mundo junto. Uhum. Fazendo uma única comunicação, trabalhando as mesmas questões, preocupados com o meio ambiente e, mais do que isso, como eu disse, preocupado com a qualidade de vida das pessoas, Uhum. preocupado com a qualidade da água, preocupados com a qualidade dos nossos parques, preocupado com a qualidade da nossa saúde. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, de meio ambiente, eu estou falando de saneamento básico, eu estou falando de tratamento de esgoto, eu estou falando de tratamento da água, eu estou falando do consumo consciente desse recurso hídrico, Uhum. eu estou falando da produção de alimentos, eu estou falando da qualidade do ar, eu estou falando da qualidade da nossa vegetação, eu estou falando de tudo. E é tão interessante, Rafael, que você está falando de tudo. E falar do meio ambiente foi um assunto que quase não era trazido para as grandes discussões, até a gente enfrentar esse problema que nós estamos enfrentando. Por exemplo, o pior deles, que eu acho que afeta a nossa vida, é a questão da água. Então, você
colocou assim de maneira muito clara, falou assim, olha, o meio ambiente está relacionado em tudo da nossa vida. E era um assunto que há 10 anos, há 20 anos, ele não era nem trazido em pauta, nem se discutia sobre o meio ambiente. Quando falava-se, não, vou conversar com o ambientalista. Ah, ambientalista é chato, ambientalista é coisa de intelectual, não tem nada a ver. E a gente vê que não, que tem tudo a ver, que o meio ambiente ele interfere diretamente na nossa vida. Tá aí as questões hídricas. Exatamente, inclusive no bolso do cidadão. Uhum, A gente sim. hoje está pagando muito caro, a gente paga caro muitas coisas em razão do nosso descuidado com o meio Sim, ambiente. sim. Ou seja, a nossa energia está cada vez mais cara, mas por que isso? Porque lá atrás, sabe, a gente não cuidou do meio ambiente. A nossa água está mais cara porque a gente não cuidou das nossas águas. Então, assim, a gente está sentindo no bolso aquilo que a gente mesmo causou, um problema que a gente mesmo causou. Então, se falta água, falta energia. Se falta energia, falta produção. Agora, pensa comigo, Lara, Pedro. Se falta água hoje, quantas empresas deixam de faturar? Se faltar energia, quantas empresas não deixam de produzir, de faturar? E hoje é um problema real. Se não a falta de tivéssemos energia, nós não estaríamos aqui nessa mesa debatendo, porque até esse microfone que eu uso depende de energia. Uhum. Com certeza. As nossas tecnologias dependem de energia. E energia vem das nossas usinas, vem das nossas águas. Então não tem como falar de qualidade de vida sem pensar no meio ambiente. Não tem. E hoje eu quero levar essa ideia para dentro das empresas, porque às vezes os empresários acham que nós somos inimigos do setor empresarial. E não! Nós queremos mostrar para os empresários, sobretudo, que as boas práticas de sustentabilidade podem gerar renda, emprego e muito mais negócio. Uhum. Existem bancos hoje que financiam empresas que pensam, que trabalham questões ambientais. Uhum. Então, assim, é um assunto muito bom para discutir. E as empresas, os empresários precisam ter esse sentimento de falar, olha, eu posso ganhar dinheiro, eu posso empregar pessoas, eu posso ter um bom negócio preservando o meio ambiente e adotando boas práticas de sustentabilidade. Existem bancos hoje que estão aí com projetos e com dinheiro na mão para colocar na mão de empresário que tem na mente, que tem na sua empresa as boas práticas. São os créditos de carbono, né? Tá chegando aí bastante iniciativa. Então, assim, tem empresário de braço cruzado reclamando que o negócio não está dando certo, mas, pô, por que não pensar, então, boas práticas de sustentabilidade a partir daquilo que eu produzo? Se você, por exemplo, pega uma indústria da moda, uma indústria têxtil, por que não pensar, por exemplo, a produção de roupa, a produção de tecido com boas práticas ambientais? Se você pratica, por exemplo, se você fabrica, por exemplo, copo descartável, né, canudinho, por que não pensar a produção de plástico e o reaproveitamento desse material descartado depois? Por que não trabalhar isso de forma coletiva com as empresas de reciclagem? Dá para ganhar dinheiro, Lara, preservando o meio ambiente. E a gente começa a introduzir isso dentro das empresas. E é isso que eu tenho procurado fazer hoje em Aparecida de Goiânia, já que a nossa cidade tem um perfil industrial e empresarial. Que é uma preocupação que faz parte ali, né, da vida de vocês. Agora você falou o seguinte, você é jornalista, trabalha com comunicação e é muito preocupado com o meio ambiente, né? E eu adorei a sua colocação aqui de dizer que sim, o meio ambiente ele está presente na nossa vida o tempo todo. Não tem como dissociar o meio ambiente da nossa vida, do respirar, do acordar, dormir, comer. E como que você, como comunicador, jornalista, dentro lá da cidade de Aparecida, você consegue estreitar essa comunicação de conscientização com a população de maneira geral? Existe um trabalho da prefeitura em relação à conscientização e de boas práticas junto à população? Olha, a Aparecida de Goiânia, ela sofre todos os anos
principalmente no período da seca, com os incêndios florestais e as queimadas, né? Então, a população, por exemplo, gosta muito de colocar fogo no lixo. Varre o quintal, tira aquele lixo para fora e vai lá e coloca fogo. Logo no período mais seco do ano. No período mais seco. Umidade do ar ruim, né? De deserto, né? 10%. Exatamente. Assim, até para respirar é ruim, né? Sim. E aí a dona de casa vai lá, tá varrendo o quintal, a calçada, junta o lixo lá na porta de casa e põe fogo. Aqui em Goiás a gente fala barrendo. Tá barrendo. Vai lá então barrendo, barra a calçada, né, Pedro? Barra a calçada. Barra a calçada, vai lá e coloca fogo no lixo. E ela tá pensando que ela tá limpando o quintal. Mas aquela fumaça, além de ir para a vizinha que tem problema crônico de bronquite, isso aqui eu tô ilustrando. Aquela fumaça daquelas folhas, daquele plástico queimado, vai lá para a vizinha dela que tem bronquite, que tem asma. E aí aquela senhora, no dia seguinte, tem que procurar uma das UPAs, porque está cansada, está com problema respiratório e não para de tossir. Ou seja, aquilo que a vizinha, a dona Maria, pensou que estava sendo bom, porque estava limpando o quintal, causou problema de saúde na vizinha do lado. Ou seja, esse é um problema sério em Aparecida. As pessoas ainda não se conscientizaram, não se sensibilizaram. Aliás, a palavra certa, Lara, não é nem conscientização, é sensibilização, porque todo mundo sabe que não pode atear fogo. Claro. Quando um rapaz ateia fogo numa vegetação, ele sabe que ele não pode fazer aquilo. Então, o que falta nele não é conscientização, é sensibilização. Então, a gente tem muito esse problema lá. Da senhorinha, da dona de casa, do seu Joaquim, do seu João, que ateia fogo no lixo da casa. E ele acha que ele está limpando o quintal, mas ele está causando um problema de saúde. Ele está poluindo o ar. Às vezes ele está sujando a rua, porque depois de queimar, as cinzas estão ali, aquelas galhadas secas estão ali. Então nós temos trabalhado, a partir de junho agora, vamos trabalhar, por exemplo, o pessoal lá da Secretaria de Meio Ambiente vai trabalhar, por exemplo, a questão da conscientização, da sensibilização, para não atear fogo. Varreu o quintal, varreu a calçada, coloca no saco plástico, né? E descarta. E descarta no lugar adequado para o pessoal ali da coleta de resíduos sólidos ir lá no dia seguinte, recolher aquele material e depois levar para o aterro sanitário. Então nós temos trabalhado isso. Não atear fogo. E se você viu alguém praticando isso, ateando fogo em lixo, em vegetação, denuncie. Nós trabalhamos lá em Aparecida essa questão. Não só a questão da conscientização, da educação ambiental, mas também da fiscalização. Que é importante também. Que é importante. Do cidadão, daquele que ateou fogo, daquele que provocou algum dano ambiental, ele sentir que ele provocou um dano não apenas para o meio ambiente, mas para a saúde pública. Ele afetou a vida urbana de toda aquela comunidade. Ele ateou fogo numa vegetação, ele poluiu o ar, ele destruiu ali aquela vegetação, mas ele prejudicou o ar, ele causou transtorno à vizinhança. Então ele tem que ser penalizado por isso. Nós estamos trabalhando isso em Aparecida. A cidade ela é muito grande, mas nós temos buscado lá, a Secretaria de Meio Ambiente tem procurado trabalhar em todas as regiões a questão das queimadas e dos incêndios florestais, para a população ter essa sensibilização, não atear fogo. Para acabar com essa prática, que não tem benefício nenhum, na verdade. Nenhum. Zero. Nenhum, não há benefício. E assim, é uma situação que afeta a saúde da população. Então, você gera mais problema de saúde. O ar poluído, a fumaça, a fuligem, né, das folhas, do plástico, das galhadas queimadas, provoca, por exemplo, vários danos à saúde da população, principalmente aqueles que já têm problema respiratório, asma, bronquite, pneumonia e por aí vai. Então, assim, é um problema e que a gente precisa alertar a nossa população que esse é o grande mal. Destruir o meio ambiente é
o câncer da sociedade. Perfeito, Rafael. Muito bem colocado. Muito inteligente da sua parte. Você se comunica muito bem. Eu acho que a gente conseguiu transmitir muita informação, né, para o pessoal aqui com esse podcast. Queria agradecer pelo seu tempo que você veio aqui trazer um conteúdo tão valioso para a gente. E Exatamente. realmente. E tem muito a se explorar, né? Nós falamos aí de um pouquinho sobre meio ambiente e tem muito a se explorar. Eu queria até saber, Rafael, você é professor, orador, que é Né, isso? ele fala do jeito Eu pausado. nunca vi isso. Eu tô assim, Claro, eu falei, muito claro. nossa. Adorei. Conta pra gente, Rafael. Não. Esse segredo. Não tenho curso de oratória. Eu acho que o jornalismo me deu isso, sabe? Eu acho Mas é que um dom também é um seu. dom. A vontade, Você se comunica muito bem. a vontade de comunicar, a vontade de falar em público, a vontade de informar o público com muita precisão daquilo que é útil para a nossa comunidade. E eu sempre busquei fazer isso. Comunicação que tenha interesse público. Eu faço comunicação pública, faço comunicação governamental, mas também faço comunicação para o meio ambiente. E eu acho que estar mais perto das pessoas, eu acho que isso tem me potencializado muito. Porque ao mesmo tempo que eu comunico para elas, elas também comunicam para mim. Porque eu sinto na pele o que elas sentem. Então, assim, eu faço parte da população. Eu não estou isolado. Então, assim, eu falo de meio ambiente aqui como se fosse daqui para lá, mas eu também estou do lado de lá, né? Nós também. Eu também tomo água, né? Eu também vou ao supermercado fazer compras. Então, assim, eu também preciso. Então, quando eu falo que a população precisa ter uma sensibilidade, precisa ter uma educação ambiental, eu falo isso, eu me incluo nisso. Eu estou incluído, né? Porque eu estou na população. Mas eu tenho me buscado aprimorar cada vez mais para que eu possa fazer uma comunicação cada vez mais eficiente, inteligente e que seja, de fato, uma comunicação que possa provocar resultados. E Então, se é isso. você pudesse hoje, para quem está assistindo a gente ou vendo a gente, se você daria, vamos dizer, 3 dicas? Vamos falar 3 dicas imprescindíveis que eu poderia começar hoje, agora, na minha casa, para ter essa boa relação com o meio ambiente. Olha, Só 3. A primeira coisa que eu daria, que eu diria para qualquer pessoa hoje, você que mora em apartamento ou você que mora numa casa simples, seja da periferia ou do bairro mais nobre, aqui da capital ou da região metropolitana, quem sabe, cuide do seu lixo. Descarte o seu lixo corretamente. Faça uso consciente da água. Faça uso consciente da água. E converse com seus vizinhos. Converse com seus vizinhos. São 3 coisas, são 3 dicas que eu deixo aqui no podcast Agro 2 para que quem estiver nos assistindo tome consciência disso. Cuide do seu lixo, faça uso consciente da água e converse com seus vizinhos. Influencie de maneira positiva. Você pode os até não vizinhos. mudar o mundo, mas você, com certeza, fazendo isso, não será um canalha, não será alguém negligente, alguém que vai causar danos ao meio ambiente. Muito pelo contrário. Quando a pessoa vê que o vizinho já está mudando o seu comportamento em relação ao lixo, com certeza essa pessoa do lado de cá vai sentir orgulho. Poxa, a minha conversa com o vizinho teve resultado. Então, a mudança de comportamento social, ela vem... É fundamental. É fundamental e vem, quem sabe, por meio de uma conversa. Perfeito. Gostei. Então, isso vale muito. Rafael, e quem quiser te encontrar nas redes aí, como é que faz? Olha, @RafaelFreitas, _S. Eu estou lá no Instagram, no Twitter. E deixo aqui também o meu telefone. Eu faço questão de me comunicar, de apoiar, de colaborar com aqueles que têm interesse em trabalhar as questões ambientais, seja de forma não governamental, empresarial, como eu que disse. A gente pode trabalhar, sim, as questões ambientais no setor produtivo, no setor econômico
e aplicar boas práticas ambientais, né? Então, é o 62-9-8225-0743, é o meu telefone para quem quiser entrar em contato comigo, e será uma grande honra. Tá certo, obrigada. E o seu, Pedro, qual é o seu contato? O meu é @por_Pedro Maia. É isso aí, o meu é @larabrito.real e nosso querido Agro2 é o portal Agro2 no TikTok e no Instagram. E ficamos por aqui. Contamos aí com o seu apoio sempre, com a sua presença. Não deixe de compartilhar esse conteúdo. E inscrever no canal. E inscrever no canal e deixar seu joinha aí para nós, tá bom? Pessoal, um grande abraço, um beijo grande, até os próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.